Do consumo. Semana passada a gente iniciou falando um pouquinho sobre ela, sobre esse tema, e hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, e a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse assunto. Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, e eu vou ler dos versículos 11 a 14. Senhor, que ao ler esse texto, o Senhor explique já para nós o que o Senhor quer nos ensinar. E que nessa noite algo maravilhoso aconteça no nosso coração e que nós possamos viver a realidade da igreja do Senhor da melhor maneira que a gente pode. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Diz assim: quando, porém, Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram com ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não agiam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Amém. Quando a gente pensa em cultura ou em uma cultura de consumo religioso, a gente pode unir o tema, ou a gente pode vincular o tema à cultura do consumo, que eu vou chamar de cultura do consumo convencional. O que seria a cultura do consumo convencional? Vou dar um exemplo. Na cultura do consumo convencional, se você está triste, você vai e compra. Se você não está legal, você vai no shopping e compra alguma coisa. Na cultura do consumo convencional, a gente compra, a gente gasta, para que de alguma maneira aquilo que eu compro venha me satisfazer. E às vezes a gente não tem nem condições de arcar com o que a gente está comprando. Mas a gente se endivida porque a gente precisa ter alguma coisa nova. Na cultura do consumo religioso, a gente pode pensar sobre uma espiritualidade pautada na exploração financeira. Quando a gente fala cultura do consumo religioso, essa palavra, essa expressão cultura do consumo religioso pode apontar para a gente para uma exploração financeira para obter fins lucrativos em nome de Deus. E a gente sabe que isso tem muito por aí. Agora, quando a gente pensa então nessa exploração financeira no mundo religioso, algumas coisas começam a acontecer. Por exemplo, comercialização da fé. A fé vira um comércio. E o que vale é vender. A gente precisa vender. A gente vende tudo. A gente vende imagem do pregador, banda, placa denominacional, aconchego de lugar. A gente vende tudo. Sabe por quê? Porque em nome de Deus a gente precisa ter muita gente aqui, a gente precisa ter dinheiro. Segunda coisa, com essa exploração da cultura do consumo religioso,
é a comercial, é o culto à personalidade, né? Então você tem uma figura central na igreja, que geralmente é o pastor, e todo mundo se curva a esse cara. Então, tem um culto ao líder. A gente não cultua o nome dele, a gente não fala que nós nos curvamos diante dele, mas nossa, mas ele é tudo para nós. Então, nós vivemos também um culto à personalidade, né? A gente vai personalizando a nossa fé, a figura do líder da igreja. Isso é um erro. Terceira coisa é a superficialidade da vida espiritual. Porque quanto mais a gente entende esse negócio de que eu preciso dar, eu preciso oferecer, então eu vou à igreja e eu ofereço o que eu tenho para ter de Deus alguma coisa que eu chamo de bênção, a gente vai continuar vivendo numa vida espiritual muito superficial e muito rasa. Mas existe uma outra característica que eu estou citando aqui, e que eu juro que eu repeti essa palavra assim no banheiro para não errar. Porque eu estava errando demais ela. E falei aqui de novo agora na cabeça para não errar. Uma dessa situação tão vilã no meio da igreja é o que eu estou chamando de homogeneidade cristã. Saiu. Homogeneidade cristã. Mas aí, alguém vai dizer assim, mas Vila, espera um pouquinho aí. Ser homogêneo não é uma marca boa da vida cristã? Sim e não. Depende do que eu estou chamando de homogeneidade cristã. Se ser homogêneo é a gente ter o mesmo espírito de humildade. Se ser homogêneo é a gente ter a mesma dedicação de amor uns para com os outros. Se ser homogêneo é a gente buscar viver a realidade do Evangelho, todos, então sim, ser homogêneo é característica do Evangelho. Isso é ser igreja. Mas se ser homogêneo é a gente termos um público-alvo para a igreja. Eu não sei se você já ouviu isso, mas em alguns casos, até sobre plantação de igreja, a gente ouve assim, não, a gente precisa ter um público-alvo. Se ser homogêneo é a gente buscar ter um público-alvo para a igreja, mantendo aqui dentro pessoas que são semelhantes a nós, e aí semelhantes você interprete como você quiser, semelhante dentro da curva financeira, semelhante dentro do aspecto intelectual, semelhante dentro da sua boa aparência, da sua boa vestimenta, do seu cheiro de perfume, que está agradável, que está todo mundo aqui bonitinho. Se ser homogêneo é isso, então eu não considero sadio. Porque a beleza do Evangelho na vida comunitária é exatamente nós sermos diferentes. E à medida em que nós somos diferentes, nós vamos mantendo o respeito e a visão, mantendo o respeito e a mesma visão de que nós estamos no mesmo reino de Deus, sob a mesma liderança do Supremo Pastor. O texto que eu estou lendo aqui hoje para vocês é uma discussão, porque o texto é uma discussão, é uma confrontação. O texto cabe perfeitamente na nossa conversa de hoje.
Paulo usa nesse texto aqui uma expressão muito interessante no versículo 14. Ele diz assim: quando vi que não agiam corretamente conforme, agora eu vou grifar essa frase minha, a verdade do Evangelho. Uau! A verdade do Evangelho. Bom, a verdade do Evangelho pode ser muita coisa. A verdade do Evangelho pode ser muita coisa, mas aqui, nesse texto, era exatamente sobre essa postura de uma igreja personnalité. E o pior é que essa frase, a verdade do Evangelho, sai da boca do apóstolo, porque o Paulo está dizendo que havia uma postura de uma igreja personnalité, e o pior, veio de um líder do colégio apostólico, o grande Pedro, o cara que eu tenho muito respeito. O Pedro. Paulo confrontou a postura de Pedro, que foi uma postura covarde. A postura do Pedro foi uma postura farisaica, e a postura do Pedro foi uma postura excludente. Vou contar para vocês então o que é que o Pedrão aqui fez. Pedro estava comendo com alguns irmãos da igreja. Pedro estava comendo com alguns irmãos que eram gentios. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia faz muita distinção entre judeu e gentil. Se você não sabe, vou tentar explicar. Os judeus eram o povo lá, o povo de Israel, os judeus. Os gentios eram todas as pessoas que se converteram ao cristianismo, mas que não eram judeus. Ok? Grego era um gentil. Só os judeus eram judeus, o resto eles chamavam de gentios. Com a expansão do evangelho, em Atos 2, que a igreja é empurrada para fora e as pessoas começam a se converter, e Paulo faz também a sua primeira viagem missionária, a quem? Aos gentios. O evangelho começa a alcançar essas pessoas fora do judaísmo. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que o cristianismo, ele começa a nascer com a roupa do judaísmo. E que à medida que o cristianismo vai se desenvolvendo, o cristianismo vai tirando os adereços do judaísmo e se torna o cristianismo. Mas ele nasce no contexto judeu. O Pedro estava comendo com alguns irmãos da fé que eram gentios, aqueles que não eram judeus. Mas aconteceu uma coisa interessante lá nesse jantar. Enquanto Pedro estava jantando, começaram a chegar alguns outros irmãos. E esses outros irmãos que chegaram eram judeus. Sabe o que é que o Pedro fez? Ele estava comendo com gentios. E os outros irmãos judeus começaram a chegar. Ele foi se retirando dos gentios. Ele foi deixando os gentios de lado para comer com os judeus. Por que o Pedro fez isso? Porque até então ele estava super confortável com os irmãos gentios. Mas quando ele viu que os irmãos judeus como ele, que ele era judeu, estavam chegando, ele se levanta, exclui os irmãos gentios e senta na mesa dos judeus. Por que ele faz isso? O texto responde. O texto diz que Pedro sentiu medo dos que eram da circuncisão. Quem era da circuncisão? Os judeus. Essa foi uma briga, porque depois que o evangelho alcançou o povo gentil, teve uma discussão na igreja. E agora? Como é que a gente vai fazer? Vamos circuncidar os homens velhos aí?
Não, isso é uma prática judaica que agora não tem mais nada a ver, não vamos circuncidar ninguém. Acabou, o evangelho é outra coisa, é outra pegada, é outra história. Quando Pedro levanta da mesa e deixa no canto os gentios para ir comer com os judeus, sabe o que aconteceu? Pedro era o pastor da igreja. O Pedro era um pastor de igreja. O Pedro era um líder. E quando o Pedro faz isso, ele acaba influenciando outros irmãos que eram judeus e que estavam comendo na mesa com os irmãos gentios. Moral da história, que quando esses outros irmãos viram que o Pedro saiu da mesa e foi comer com os judeus, outros judeus se levantaram, deram as costas para os irmãos gentios e foram sentar junto com Pedro. Inclusive o Barnabé. Sabe quem era o Barnabé? Barnabé foi o primeiro parceiro de Paulo na sua viagem missionária. E sabe a quem o Barnabé ia pregar o evangelho com Paulo? Aos gentios. O que está sendo combatido aqui por Paulo, exatamente aqui, é essa homogeneidade da fé, onde a igreja antiga não podia mais ser composta exclusivamente por judeus. Não se trata mais exclusivamente de uma fé de judeus. A fé cristã não era mais uma fé que era posse dos judeus, mas a fé cristã agora era uma fé dos gregos, dos bárbaros, dos pobres, dos ricos, de qualquer pessoa. O Pedro, ele ficou inseguro de manter a igreja como um lugar para todos. Eu vou repetir. O Pedro ficou inseguro de manter a igreja como um lugar para todos. O Pedro ficou com medo de publicamente defender a ideia de que a partir de agora a igreja não tinha mais a cara dos judeus. Inclusive, para mim, essa é uma das grandes heresias dos dias de hoje. Quando a gente diz assim, a igreja tem que ter a nossa cara. Eu não quero que a Encontro tenha a nossa cara. Eu não quero que a Encontro tenha a minha cara. A Encontro tem que ter a cara de Jesus. Porque quando a Encontro tiver a cara de Jesus, a gente vai aos gentios pregar o evangelho para eles. A gente não vai ficar preocupado com coisinhas pequenas, com picuinhas. A gente vai desenvolver uma vida comunitária sadia. Então eu não quero que a Encontro tenha a nossa cara. A Encontro tem que ter a cara de Jesus. Pedro ficou com medo de assumir que agora não era mais a lei mosaica que dava a toada da igreja. O que dava a toada agora eram as bem-aventuranças de Jesus. O Pedro ficou com medo de assumir que toda a parafernália religiosa judaica não servia mais para alcançar o mundo. Não servia mais. Se o Pedro ficou com medo de assumir de que agora não se tratava mais de uma imposição de uma religião judaica. E ele ficou com medo de assumir isso. Eu fico me perguntando se também a gente não pode cair no mesmo erro. A gente quer alma, nós queremos almas, nós queremos ver pessoas aos pés de Jesus, nós queremos que essas pessoas venham a conhecer a Jesus, e aí a gente vai até essas pessoas,
como falei na semana passada, lembra dos verbos, dos 4 verbos que eu falei na semana passada? A gente até vai até essas pessoas. E quando a gente conhece essas pessoas no trabalho, a gente conhece as pessoas da faculdade, da academia, em qualquer lugar. Quando a gente faz a movimentação de irmos até essas pessoas que não são cristãs, nós conhecemos o mundo delas. Nós conhecemos os vícios delas, as amarguras, e inclusive a gente vai conhecer as inúmeras experiências religiosas que elas tiveram. Mas sabe qual é o problema? É que eu tenho a impressão de que mesmo depois de nós irmos até essas pessoas e conhecermos o mundo delas, me parece que é penoso e me parece que é vergonhoso nós estarmos com elas quando os olhos, quando o olhar da moralidade e esse olhar religioso estão sobre nós. Porque a gente não pode sentar no happy hour com aquela fulana do trabalho, porque ela tem uma fama muito complicada. Então, se a gente está sentado com ela, pregando o evangelho para ela, e algum irmão da igreja me vê sentado com ela, pregando o evangelho para ela, e que trabalha junto comigo, eu estou rotulado. Eu confesso que eu estou um pouco cansado desses rótulos. E estou um pouco cansado desse farisaísmo tão vazio. A gente conhece o mundo das pessoas, mas a gente não quer fazer parte, de alguma maneira, daquela história, quando sobre nós estão os olhares da moralidade e da religiosidade. E quando a gente é alvo desses olhares cruéis da religiosidade, a gente faz questão de dizer como Pedro disse diante dos acusadores dele, dizendo assim: eu não conheço esse homem. O que mais me impressiona é que o Pedro não fez isso sozinho. O Pedro levou com ele muitas pessoas da igreja. E sabe o que me preocupa? É que nós temos a tendência de influenciarmos outros a tomarem a mesma postura. A gente tem a mesma tendência de sermos influenciados por líderes que tomam posturas erradas. E aí, a gente deixa de sentar à mesa com quem a gente deveria sentar à mesa, para sentarmos com aqueles que promovem a nós poder religioso e institucional. É melhor sentar na mesa de pastores que podem me oferecer alguma coisa do que sentar com aquele irmãozinho que não tem nada para me oferecer. Na confrontação de Paulo a Pedro, ele revela no versículo 14 o mal que também pode nos atingir. A injustiça de Pedro aos gentios em não fazer com que eles fossem judeus. É forçar forçar o gentil a se sujeitarem a serem judeus. É forçar gentil ao judaísmo. Enquanto ele, um judeu, se dava a liberdade. Olha que interessante. Filhas, agora não, filha, senta lá, por favor, tá bom? Senão atrapalhou o papai aqui demais. Eu peço, por favor, as crianças estão com a gente, mas elas têm que fazer aí o deverzinho delas. E deixa os adultos aqui também, senão me atrapalha.
Meu TDAH é muito sensível. Enquanto o Pedro exigia que os gentios vivessem como judeu, ele se via na liberdade de sentar na mesa com o gentio e de sentar na mesa com o judeu. É a conveniência de trocar o evangelho por religiosidade. E eu não estou chamando de confusão, porque tem gente que confunde evangelho com religião. Não, eu não estou falando de confusão, eu estou falando de uma ação intencional e consciente de conveniência. Para muitas pessoas, é muito mais conveniente eu inverter a realidade do evangelho sobre a realidade da religião. É muito mais conveniente eu fazer a troca daquilo que é verdade do evangelho para a religiosidade. Porque a religiosidade vai me colocar como juiz do outro. O próprio Pedro havia se esquecido de uma história que ele viveu, que foi com Cornélio. Um homem que era considerado, por conta da sua profissão, impuro. E Deus mandou o Pedro ir lá. E o Pedro foi. E o Pedro se esqueceu da experiência que ele teve. Porque às vezes é mais conveniente a gente esquecer algumas coisas do que estarmos com pessoas que não fazem parte da nossa igreja personalité. E é por isso que eu critico essa cultura do consumo religioso. Porque essa igreja personalité, ela quer uma igreja para nós. Ela quer uma igreja para presbiterianos. A igreja personalité, ela não aceita entre nós os irmãos batistas, os irmãos metodistas, irmãos luteranos, católicos. Porque a igreja personalité é pra gente. Nós não seremos uma igreja personalité. Porque ninguém tem cadeira cativa nessa igreja. E nunca ninguém terá. A começar por mim. Eu não quero uma igreja para judeus. Eu quero uma igreja de judeus, de gentios, de bárbaros, de pobres, de ricos. A verdade do evangelho não é aceitar tudo na igreja. A verdade do evangelho não aceita tudo na igreja. Mas a verdade do evangelho permite que todos possam acessar a igreja. Essa é a diferença. E a igreja personalité, ela tem uma característica. Ela é muito para os poucos. Ela é muito snob para os outros. A igreja personalité, ela é muito fechada para quem não é parecido com a gente. A igreja personalité, ela não está preocupada em ser acessada por todos. Ela quer ser acessada por quem pode manter a igreja personalité. E manter a igreja personalité não é só dinheiro. Porque tem muita igreja personalité que é mantida por intelecto. E fazem dos seus cultos um circo acadêmico. Quando eu olho para essa história, eu
eu descubro algo lindo. Porque eu descubro que Jesus é o verdadeiro judeu que buscou os gentios. Nós somos os gentios. E eu preciso dizer que, de alguma maneira, quando eu digo que Jesus é o verdadeiro judeu, os judeus também da época de Jesus eram gentios. Ai, Vila, mas por que você está dizendo isso? No sentido de que Jesus, sendo puro, alcançou o sujo pecador. E nesse sentido, todo judeu era gentil. Eu não quero uma igreja para mim. Eu quero uma igreja para o mundo. Eu não quero uma igreja que escolhe e que oferece para o mundo uma cultura de consumo. Eu quero uma igreja que, ao invés das pessoas estarem aqui para consumir, eu quero que, ao invés disso, nós sejamos uma igreja que tenhamos uma toalha nos nossos ombros, dispostos a nos curvarmos e lavarmos os pés das pessoas. A igreja Personalité não tem sobre os seus ombros toalha. Ela paga para alguém lavar os pés dos seus filhos religiosos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a exortação de Paulo ao Pedro encontre lugar no nosso coração. Todas as vezes em que a gente fugir da mesa dos gentios para parecermos santos aos olhos dos judeus. Que Deus tenha misericórdia da encontro. Vamos orar, vamos ficar em pé. Jesus, sobre o nosso coração, a gente confessa que por tantas vezes somos bem parecidos com Pedro. Excludentes, preconceituosos. Queremos uma igreja que tenha a nossa cara. Queremos uma igreja que ofereça para nós coisas legais. Mas a gente não está disposto a construir com a igreja. Porque a gente quer consumir da igreja. Eu peço que o Senhor nos perdoe. Porque uma vez que a gente é alcançado no Evangelho, não se trata mais de consumir. Trata-se de dar, de oferecer, de repartir. E que nós não tenhamos vergonha de assumir de que várias vezes os nossos penduricalhos religiosos não têm nada a ver com o Evangelho. Que o Senhor nos ajude. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Tirando de você o espírito da igreja Personalité e sendo uma igreja disposta a servir. Hoje e sempre. Amém. Amém.
Deus abençoe muito a sua vida. Em nome de Jesus.